bem-vindos ao primeiro podcast da nossa Jive House. Vocês estão estreando literalmente o Soul Studio, que é o nosso primeiro estúdio da Jive Investments, para bater um papo com líderes do mercado, falar de produtos, falar de macroeconomia, falar da XP, falar da Jive. E neste primeiro podcast vamos falar principalmente, mas não exclusivamente, do Jive Bossa Nova. Jive Bossa Nova é o primeiro fundo aberto de crédito high yield para investidores qualificados da Jive Investments. Além disso, foi o primeiro fundo que a Jive distribuiu junto com a XP, então vamos falar muito dessa primeira experiência que tiveram. Lançado lá por janeiro de 2022, está cumprindo agora exatamente um ano de vida este fundo. Então, dou boas-vindas aqui para Samer Seran, meu sócio aqui da Jive Investments, Rodrigo Gavioli, da XP, Head de Alocação e Fundos, de Research, Rafael Culver, da XP, também da distribuição de fundos, e a Cíntia Trisuzi, pronunciei bem isso? Sim. É um podcast com um pouco de argentinismo aqui. Da XP também, de distribuição de fundos. Então, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Jive House. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Uma honra e dá um peso até maior, né? Vamos estrear bem o primeiro com o pé direito. Beleza. Obrigada pelo convite, pessoal. Muito bom. Então, a primeira pergunta é para o responsável do fundo, para a Samer. Vamos falar um pouco do cenário macro, né? Então, juros altos, inflação alta, as grandes techs demitindo pessoas, o case de Americanas ressonando muito forte no mercado, outras empresas medianas e até grandes entrando em recuperação judicial. Um cenário macro por demais desafiador, né? Então, Samer, você como responsável do fundo, como analisa esse momento macro atual? Como isso cria oportunidades para este tipo de produto? Legal. Valeu, pessoal. Bom aqui demais estar com vocês. Sou fã de todos vocês, então prazer enorme. Não sou seu fã, só para deixar claro. Já sei. Tá bom. Acho que o primeiro ponto do que você está falando, Fed, é que a gente analisou, a gente estudou o cenário macro de 2023 em 2022. Quando a gente decidiu lançar o fundo e a gente decidiu ali quais seriam as premissas do nosso portfólio, né? Como é que seria a política de investimentos dele, a gente tomou muito cuidado para não ter surpresa. Você sabe muito bem, aqui na Jive a gente sempre fala que a gente gosta de resolver problema e não gosta de ter surpresa. Então, o que está acontecendo agora, a gente, como você disse, né? Os juros elevados, super elevados, foi subindo ao longo de 2022, a inflação, apesar de ter caído, persistente, e um cenário também que acho que é importante falar é do emprego não estar tão acelerado. As pessoas dão menos enfoque hoje nas narrativas, né, na mídia, para o emprego, mas esse é um elemento super importante, né, um dos grandes propulsores da economia é você ter emprego, pleno emprego e geração de novos empregos. Isso não está acontecendo no país. E aí, como eu te falei inicialmente, há um ano a gente já achava que a gente caminharia para um cenário de dificuldade. A gente poderia ter estimado lá atrás, em vez de 13,75%, 12%, 11%, mas a gente acreditava que se manteria em 2 dígitos os juros básicos. A inflação caiu de 10% para 5,75%, 6%, também não faz muita diferença pela persistência dessa inflação. Claro. Então, assim, o cenário ele é adverso, entretanto a gente se preparou, né? Nós nos preparamos para montar um portfólio já com base nisso. E como é que você monta um portfólio com base nisso, né? Você se preocupa com o setor e com o tipo de companhia, as condições com as quais você vai conceder crédito. Muito bom. Como você acaba de falar muito bem, né? O problema não é comprar um problema, o problema é ter surpresas, né? Então, e Rodrigo, para você, desde o lado da XP, como head de alocação e de fundos, como você enxerga esse cenário macro atual? Bacana. Bom, primeiro para esclarecer, né? Novamente agradecer o convite. A minha área é responsável por produzir as carteiras recomendadas que vão para a rede toda de assessores. Então é um desafio bastante grande porque você precisa tentar adequar os diferentes perfis de clientes, as diferentes propostas que você tem em termos de nível de risco e de horizonte de investimento. Então, primeiro a gente tem uma granularização maior do tal só conservador moderado agressivo. Então temos mais 8 políticas ali dentro que diferencia por nível de volatilidade e horizonte de investimento. E por que eu estou falando isso? Porque para cada um a gente vai tentar estimular primeiro que você
principalmente num cenário mais difícil, apesar de ser uma tese que eu tenho, que todo investidor ele é de longo prazo, né? O brasileiro tem uma dificuldade adicional, que muitas vezes não é que ele quer resgatar, né, o dinheiro, é que ele precisa, né, por uma instabilidade econômica e tudo mais. A gente sempre incentiva que as pessoas alonguem um pouco o prazo de investimento. Dito isso, com esse cenário acho que mais desafiador, a gente tem focado as carteiras primeiro numa questão de diversificação entre as classes, né, muito importante, com algumas que vão ter alguma predileção no momento em que, né, como o Samer falou, de juros altos, inflação mais alta. E a renda fixa acaba sendo, né, tendo uma grande relevância nessas carteiras, mas também os investimentos ilíquidos. Então eu diria que produtos como os de vocês cabem bastante bem numa teoria, né, numa tese, na verdade, como essa. É bem verdade que a escolha do gestor é extremamente importante, principalmente quando você vai se abraçar, né, num investimento mais ilíquido. Mas eu diria que hoje nas carteiras a gente vê com muito bons olhos para quem puder ter estratégias mais ligadas a carrego do que ganho de capital. A gente vem fazendo um mix muito mais relevante numa carteira que tem uma cara muito mais de carrego, né, do que ganho de capital, porque você tem um cenário lá fora bastante desafiador, né, então é difícil você hoje ficar peito aberto simplesmente, por exemplo, em equities, que seja US, Europa, sem ser uma boa seleção de ações, e olha lá. É difícil você pensar aqui no Brasil também você ficar muito exposto, né, ao mercado de renda variável, que são as principais estratégias de ganho de capital, né, principalmente, óbvio que tem outras. Mas então a gente enxerga, por exemplo, instrumentos como os de vocês, atendendo a duas necessidades que a gente tem, né, para essas carteiras, para atravessar um período como esse, que é alongar horizonte de investimento. Então, isso entram fundos mais ilíquidos e também em estratégias mais ligadas a a carrego do que ganho de capital. Então, para a gente é um cenário cada vez mais que ele tem suas dificuldades, mas a gente acredita muito na tese de que mesmo cenários macroeconômicos difíceis, você tem oportunidades, você tem classes de ativos que conseguem desempenhar um papel importante e diversificar e trazer bons retornos. Muito interessante, porque tanto, Rodrigo, que você está falando, como Samer, no caso do gestor, a gente preparou, obviamente, os ativos onde vamos investir, mas claramente não era surpresa este cenário macro. Ninguém consegue predecir o futuro, mas se preparou, digamos, para isso. E, Rodrigo, pelo que você fala, mesma coisa, né? Ou seja, já estavam predizendo um pouco um cenário macro um pouco desafiador, bem interessante. 8 classes de investidor, digamos, por perfil. 8 políticas que vão, de novo, que você as diferencia por nível de risco e horizonte de investimento. E estes dos ativos ilíquidos? Então, o investidor brasileiro normalmente não olhava, é relativamente novo, né? Para a gente, inclusive agora há pouco eu estava lá na XP gravando exatamente sobre investimentos ilíquidos, né? E mostrando a importância, principalmente, da escolha do cavalo, ou seja, você gastar um tempo adicional, porque de fato, né, seja no investimento de private equity, de private debt, que é quase, ou no investimento mais high yield, né, você de fato vai ficar com aquele investimento por um tempo provavelmente muito maior. Então, a escolha do gestor, a escolha de quem vai fazer a gestão desses créditos, por exemplo, é muito importante. Eu tenho até uma tese que eu acredito que 2023 pode ser um ano de uma safra vintage de créditos mais estressados, o que é contra-intuitivo para o investidor comum, que é bom para esse tipo de fundo, né? Se ele tem as garantias corretas, se ele tem o cara que sabe defender o crédito da forma correta. Então, para a gente faz muito sentido. Agora, tem um educacional, né? Tem uma questão ainda do investidor ter o interesse, mas ainda ter a necessidade, pelas idiosincrasias do brasileiro normal, dele falar, putz, vou ficar com o meu investimento por um bom prazo travado ou mais ilíquido aqui, né? Então... E, Rodrigo, será que o gestor, a incidência do gestor é mais relevante, mais importante no caso dos ativos ilíquidos que no caso dos líquidos? É sempre importante para a gente, mas sem dúvida eu acho mais relevante ainda, né? Então, como eu falei, de fato, você entender que a porta de saída é menos, né, aquela saída de emergência. Você não consegue sair em 30 dias, claro, em 15 dias. Então, é mais importante ainda. Eu sempre digo que é quase uma sociedade. Então, você deveria se debruçar um pouco mais e entender quase com quem você vai ser sócio ali dos retornos, né, e também das algruras que o fundo pode te trazer. Então, gastar um tempo conhecendo a casa é extremamente relevante. Muito bom. Então, vamos voltar um pouco agora ao responsável do fundo Samer. Então, Jive Bossa Nova High Yield.
O que significa exatamente um crédito high yield? Essas trocas que a gente fez com a XP para montar a política de investimentos do fundo e sair com a oferta foram muito produtivas, porque o Bossa Nova, como você disse, né, Fed, ele é um fundo que se propõe a fazer créditos high yield, né, de alta rentabilidade. Então, as operações nossas de crédito privado de securitizações, fundamentalmente, têm um carrego muito elevado. E é isso que significa o high yield. E não foi combinado, hein? Não foi. Foi bem natural. E aí, além dessa característica, né, de você ter uma alta rentabilidade, uma taxa, um prêmio de risco elevado nas operações, tem outras associações feitas ao high yield, que são o quê? É o tamanho de empresa, normalmente é uma empresa que está lá no middle market ou corporate, né? Não é uma empresa que é blue chip, né? Não está entre as 50 maiores empresas listadas em bolsa, elas normalmente são empresas um pouco menores ou bem menores, por isso que elas pagam taxas mais elevadas, né? Beleza, então high yield justamente empresas que têm ativos, operações que têm um prêmio risco um pouco maior. Exatamente. Elas têm um risco maior inerente ao posicionamento delas de mercado, inerente aonde elas estão posicionadas no setor delas. Portanto, as operações de crédito com essas empresas tendem a ter taxas de juros maiores do que as referências de mercado, né? Pega um CDB do Banco XP, com certeza nossas operações de crédito privado vão ter taxas muito mais elevadas por causa do risco que está ali inerente. Super claro. E agora, falando especificamente da carteira atual, tem um ano de vida, o fundo Jive Bossa Nova. Como é a carteira de ativos investidos no fundo? De quais empresas, setores são esses créditos? Bacana. Antes de falar dos setores das empresas, e fechando o ponto ali do carrego, a gente se propõe a entregar um carrego de CDI mais 4 líquido para o cotista. O líquido para o cotista significa pós-taxa de gestão e performance do fundo. Só que a gente também tem opcionalidades na carteira que, em momentos de ciclos mais favoráveis de mercado, elas se materializam e dão resultados mais elevados. Por exemplo, em alguns meses do ano passado, a gente teve anualizado, né, CDI mais 7 no mês, CDI mais 8 no outro, porque algumas opcionalidades se materializaram e deram retorno adicional, deram alfa adicional para o fundo. O que a gente se propôs a investir ao longo de 2022, quando o fundo agora acaba de completar um ano? Primordialmente em setores que são mais resilientes nesses momentos de alta taxa de juros, emprego um pouco mais questionável e inflação elevada, né? Então, quais são esses setores? Claro. Primordialmente infraestrutura e subsetores. Então, tudo que está ligado a utilities, que é transporte, energia elétrica, saneamento, logística, entre outros, são setores que são mais resilientes a ciclos econômicos, né? Você não deixa de pagar a sua conta de luz, nem sua conta de água, porque ela ficou mais cara. São justamente resilientes, né? E nem essas operadoras, essas concessionárias, deixam de cobrar mais caro, portanto, elas são mais resilientes, né? E então, a gente primordialmente investiu em infraestrutura, agronegócio continua sendo um driver enorme do Brasil e vai continuar sendo por um longo período. Esses foram os dois setores que a gente mais investiu e deu 75% da carteira, né, aproximadamente. Deu 60% em infra, 15% mais relacionado a agro e o restante, os 25% finais, a gente diversificou bem. São cada um dos créditos, a gente tem menos de 10%, tem 7%, 6%, 5% por emissora aqui. E energia renovável? Olha, hoje, se eu não estou enganado, dá aproximadamente 20% da carteira que é classificado como energia renovável. Aí tem dois elementos muito importantes na energia renovável. Por que a gente investiu? Não é unicamente, exclusivamente por uma questão de ter um footprint em energia renovável, mas é porque o Brasil ele quer, de fato, ter esse vetor de crescimento, portanto, precisa de muito investimento. Boa. E a gente resolveu se posicionar como um dos investidores desse novo setor. E especificamente o tipo de investimento, a classe de ativos, são estruturados? O que significa? São debentures, tem garantias? Como é exatamente essa operação? Legal, é uma boa pergunta, né? Porque é até bom para diferenciar do que é feito de maneira comum no mercado e o que a gente se propõe a fazer. Quando a gente fala que um crédito ele é estruturado, ele traz um monte de apps, que eu falo, né? na sua bagagem. Traz o quê? Traz muito provavelmente um pacote de garantias que envolve cessão fiduciária de recebíveis,
garantias reais de imóveis, avais, garantias de outras empresas que são ligadas ao grupo. Quer dizer, tem uma robustez em torno daquele crédito que não é simplesmente você entrar no seu aplicativo do seu banco e solicitar um crédito. Existe uma estruturação, um aprofundamento daquele crédito. O que isso traz de vantagem? No momento que nem agora, o devedor vai pensar 2 vezes antes de não te pagar, porque ele vai deixar, além dos anéis, alguns dedos ali num cenário um pouco mais... Excelente síntese essa. Mas é verdade, né? O que acontece, assim, pô, nessa operação aqui com a Jive, a gente tem ali minha fazenda está em garantia, tem meu aval na pessoa física. Às vezes a garantia está em valor maior até do que a própria dívida. A maioria das vezes. Por isso mas então assim, ele acaba sendo, neste cenário, muito mais protetivo para o cotista, para o investidor. E aí, então, a Jive é uma gestora grande, mais de 300 pessoas. Então, imagino que estruturar esses créditos é complexo, né? Então, tem muito do know-how da Jive, tanto financeiro como jurídico, para conseguir fechar essas operações, né? Qual que é o grande ponto e diferencial aqui nosso, né? Então, a gente vai avaliar uma fazenda que vai entrar em garantia em alguma operação. Em vez da gente contar unicamente com uma avaliação, um laudo de mercado para aquele imóvel, a gente tem experiência dentro de casa, executando nos nossos outros fundos, por exemplo, outras fazendas, colocando a leilão. Então, a gente faz, sim, por meio da nossa base de dados, que é enorme, né, na parte de recuperação e venda de ativos oriundos dos nossos fundos de stress, a gente sabe quanto vai valer uma fazenda na Primavera do Leste, porque provavelmente num raio ali de 50 quilômetros, a gente vendeu alguma fazenda similar. Então, estou te dando um exemplo, né, de por que a gestora tem esse tamanho, porque a gente tem muita tecnologia embarcada e muita gente com 10, 12 anos de experiência fazendo toda a parte de estruturação e recuperação de ativos. Para o Bossa Nova, isso é fundamental, porque a gente vai entrar com um crédito novo, esse é um diferencial muito grande, mas com todo o DNA, com toda a bagagem de quanto que vale aquele crédito, quanto vale essas garantias do próprio histórico da Jive. Muito bom. E você já falou um pouco, mas ia te perguntar especificamente. E aí os resultados, o retorno do Jive Bossa Nova depois de 1 ano de vida? O fundo ele foi oficialmente lançado dia 31 de janeiro de 2022, completou 1 ano, 31 de janeiro de 2023. Ele performou 16,30% nesse período. Boa. Contra 12,80% do CDI no mesmo período, né? Então, a gente, no primeiro ano, no fundo de crédito, no qual nos primeiros meses você vai lá, constrói a carteira, etc., é excelente. A gente conseguiu cumprir o que a gente combinou, entregar baixa volatilidade no fundo, né? A gente falou isso muitas vezes na primeira captação, falando assim, a gente pretende entregar uma boa rentabilidade, uma baixa volatilidade, né? Foi 0,70% nesses 2 primeiros meses, né? Um dos menores do mercado. E um Sharpe bem elevado, foi um Sharpe de 4,5 também, né? Está configurado entre os melhores Sharps ali, os mais altos dentro dos fundos de crédito privado, D180, D360 na carteira da XP. Imagino, Rodrigo, que justamente nesse convencimento para o investidor brasileiro de investir em ativos ilíquidos, entre uma boa rentabilidade e uma baixa volatilidade, deve ser algo bom, né? Eu ia até interromper, ele ia falar, sounds like music, né? Para a gente que constrói portfólios, né? Essa redução da volatilidade, ou pelo menos a manutenção da volatilidade, entregando um retorno adicional maior, né? Quando você olha o mix das classes de ativos, esse tipo de produto para a gente é excelente, né? Por mais que seja a gente saiba que tem riscos inerentes a crédito privado, mas para o investidor, principalmente o brasileiro, como eu comentei, é muito importante, né? Porque você busca um retorno maior na sua carteira, colocando um produto desse, e não necessariamente você aumenta a volatilidade. Então é fantástico. Não tomou nenhum susto, né? Então, exatamente isso. Fundamental. Muito bom. Então, agora vamos ao terreno agora. Então, vamos falar com o Rodrigo e Cíntia, que estão aí distribuindo vários fundos, entre eles Jive Bossa Nova. Então, como falamos no início, Bossa Nova foi o primeiro fundo da Jive distribuído pela XP, tamanha honra. Então, como foi essa experiência de captar recursos para esse... Vamos falar do primeiro momento, né? Há 1 ano atrás, que foi o primeiro momento que distribuíram esse fundo. Como foi esse primeiro momento? Janeiro de 2022, distribuindo o fundo Bossa Nova. Deixar aqui, Rafa, se você quisesse me complementa também. Acho que a experiência como um todo com a Jive foi muito bem sucedida.
A gente começou, né, a primeira captação há mais ou menos 1 ano atrás, foi uma sprint super curtinha, mas sem sombra de dúvida a gente colocou de pé aí um produto que era completamente novo dentro da plataforma num prazo quase que recorde, né? Em menos de 2 semanas, e a gente levantou 300 milhões de reais nessa captação do Bossa Nova ali no ano passado. A gente considera que esse momento foi um momento muito importante, porque a gente entendeu que a gente tinha uma ferramenta importante para poder brigar com um dos principais movimentos que a gente entendia que era extremamente danoso para o mercado naquele momento, que era um movimento de que os clientes, de forma geral, estavam ampliando muito a parcela de liquidez dentro da carteira. E então, com essa ferramenta poderosa, que foi um crédito high yield mais longo, a gente basicamente, né, deu ali o pontapé para uma iniciativa que a gente levou para frente durante todo o ano de 2022, e a gente segue com isso na nossa pauta para 2023, que é o alongamento do crédito da carteira dos clientes. A gente conseguiu, resumidamente, agregar muito mais retorno, né? A gente tem uma parcela ali excedente ao CDI, em comparação com o cliente que estava alocado num fundo 100% do CDI, com baixa volatilidade, que isso é muito importante hoje. E a gente conseguiu ter um passivo que ele é muito mais saudável, não só ali para o cliente, na ponta final, mas para o mercado de crédito como um todo. E aí, dito tudo isso, né, sem sombra de dúvida, a gente começou a parceria com certeza com o pé direito aqui com a Jive. Que interessante. E eu te perguntei exatamente isso, de como é o apetite do mercado para ativos alternativos e líquidos no geral, mas é o que você acaba de falar. Então, com esse pontapé inicial que deram, conseguiram, entenderam que o mercado, com um bom retorno, tinha apetite por isso, né? Acho que é super importante a gente mencionar um movimento que começou há alguns anos dentro da XP, que foi um movimento de democratizar acesso a investimento alternativo, né, que estava super restrito aos grandes bolsos. E o nosso casamento com a Jive vai exatamente de encontro a isso, para a gente entrar num movimento de acesso a produtos alternativos e investimentos mais estruturados. Eu vou dizer por mim lá, porque às vezes a gente no educacional quer incentivar o cara a alongar o prazo, mas você não tem o produto. Então ajudou muito pra gente a ter o produto, né? Porque o prazo de bolsa é um D360. Eu estava aqui pensando, né, e te ouvindo, né? Porque assim, na hora que você fala assim, é muito mais fácil hoje em dia você captar um fundo com menos liquidez, mas e aí você para e reflete, faz análise corretamente como você construiu o portfólio, Fed. E é muito risco para o investidor, na verdade, né? Tem um descasamento do que o gestor, que a gestora, está colocando ali de ativo versus um passivo muito curto, que vai acabar acontecendo inevitavelmente a gestora, em algum momento, apertar um botão, impedir o resgate daquele fundo e trazendo muito risco pro investidor. Então, assim, esse trabalho da XP em tomar esse cuidado, de ver assim, nossa, a carteira está extremamente no curto prazo, no líquido, tem o propósito de beneficiar o investidor em ele ter um portfólio mais diversificado, né, e de fato com menos risco, né? É meio contraintuitivo, mas alongar a carteira acaba diminuindo o risco da carteira do investidor final. Mas voltando à tua pequena pergunta, o fundo é um D360, não tem tantos assim no mercado, então eu entendo aqui o desafio do ano passado que vocês e nós tivemos para distribuir, e o investidor se acostumou, né? A gente tem hoje um pouco mais de 4 mil cotistas, a gente fala com a XP, com os agentes autônomos diretamente, ele aprendeu a ter esse produto dentro do seu portfólio. Fantástico isso. E pergunta aqui capciosa, como se compara a aceitação de fundos tipo Bossa Nova versus outros produtos de renda fixa, por exemplo? Acho que só puxando um gancho aqui, Rafa rapidinho, falando um pouquinho de aceitação do produto naquele momento que a gente estava testando algumas coisas diferentes, né? Que a gente estava indo contra o movimento do mercado, que era um movimento mais pró-liquidez. A gente viu que a aceitação era muito alta, que tinha assim, apetite para um produto high yield naquele momento. E a gente vê que mesmo com a taxa de juros ainda alta, né, que é mais confortável, às vezes, o cliente ficar posicionado ali num 100% CDI, ainda assim a gente tem um apetite muito forte para crédito high yield. E acho que a gente conseguiu ocupar um espaço maior ali nas carteiras, né, aumentar a exposição a ativos alternativos cada vez mais ao longo desses anos, muito por conta dessa parceria que a gente fez com vocês. Vocês trazem um background muito forte, muito robusto de gestão de investimento alternativo, mas isso vocês trazem numa linguagem que ela é muito palatável, não só para o assessor, que é um profissional de investimento, mas para o cliente final. Então, a gente vê que a gente consegue desconstruir, né, essa ideia de um produto que é extremamente complexo
trazendo para algo mais simples. A gente está super empolgado aqui com essa segunda tranche do Bossa Nova e tem certeza que vai ser um sucesso. Perfeito. E puxando o gancho aqui para a sua pergunta, Fed, a gente, inegavelmente, a XP tem excelentes produtos na plataforma, né? Isso muito por conta de todo o nosso time aqui, de parcerias pela porta de entrada com as gestoras, o time de análise com a sua curadoria, com a sua diligência, o time de produtos para deixar operacional esses fundos, e também o baita time de distribuição que a gente tem, que estes que eu vos falo. Mas a gente observa que, inegavelmente, também alguns se destacam mais do que outros, né? E eu posso citar aqui alguns exemplos que, na minha visão, são cruciais. Primeiro, como a Cíntia falou, e como a gente comentou aqui sobre o histórico, o super track que a Jive tem, a robustez da gestora, e isso alinhado com a proximidade não só da nossa rede de assessores, mas também dos clientes finais. Né? Traduzir a complexidade de um produto como o Bossa Nova, a sofisticação que esse produto tem, para o nosso público final. Então, no sentido de, não adianta você ser super performático e não ter proximidade, da mesma maneira que não adianta você ter proximidade sem intenso comercialmente, mas não ser performático. E aqui a gente conseguiu unir esses dois, né? Então, eu acho que a junção da proximidade, do track de vocês para a nossa rede, é o que dá o destaque do Bossa Nova, especificamente na nossa prateleira, frente aos demais. Pô, Fed, você me permite aqui, eu tô lembrando de um feedback ao vivo que eu tomei do pessoal de distribuição da XP no passado, nas primeiras apresentações que a gente fez do fundo, né? Então, eu estava ali, falando de maneira super técnica sobre o mercado, sobre o fundo e não sei o quê, e eu achando que estava falando, tudo que as pessoas queriam ouvir, né? Uhum. E aí eu não lembro quem exatamente foi, mas assim, a gente terminou a apresentação do Bossa, eu falei assim, cara, ninguém entendeu nada. Você precisa realmente repensar a maneira que você vai apresentar o produto, né? E aquilo me destruiu, assim, por meses depois, mas foi um processo de aprendizado. Então, por quê? Porque ali eles deixaram muito claro a importância de você conseguir explicar objetivamente, de maneira simples, para o investidor o que você vai oferecer. Então, sair do nosso mundo, né, de planilhas, apresentações, etc., e falar a linguagem de fato do investidor. Então, foi sensacional. Eu estou te falando isso porque não veio da gente, né? Vocês ensinaram a gente como nos comunicarmos com os clientes e com os assessores, tá bom? Começa que tem que ensinar o que é high yield, né? Às vezes para o cara. Porque se você for traduzir ao pé da letra, já dá um choque ali para o investidor mais comum, né? A importância do feedback do terreno, né? Para nós, para todo isso. Então, como foi a sua experiência, não com o produto, com a Jive Investments nessa distribuição? Deixa eu puxar depois, qualquer coisa assim, me complementa. Sem querer puxar sardinha, fazer propaganda, a experiência é maravilhosa, né? Desde o lançamento do produto, onde a gente vem com aquele desafio inicial de explicar, educar os investidores e os clientes finais, a gente encontra uma gestora com um histórico e de uma estratégia, de uma performance comprovadamente vencedora no longo prazo, há mais de 11 anos vocês vêm fazendo isso, e com a mesma fome de crescer com a nossa, né? Então a gente juntou dois times incríveis, que é a Jive e a XP. É o casamento perfeito, como a gente falou aqui, né? Boa. Então, quando a gente brinca que os astros se alinham quando isso acontece, e foi o que aconteceu aqui com a gente. Então a gente quer seguir muito nesse desafio, e que é um desafio super gostoso, né? De trazer os melhores investimentos que a gente tem no local e no global para os nossos investidores, democratizando os investimentos que antes, aos anos atrás, ficava específico e nichado a algum tipo exclusivo de clientes. E é nesse processo que a gente vai querer evoluir, e certamente a nossa parceria está só no começo, né? Eu acho que é super legal que alguns parceiros talvez fiquem com ciúmes depois que a gente falar isso, mas eu acho que precisa ser falado. A experiência, né, lá atrás, há um ano atrás, com Bossa Nova, ela foi tão bacana e vocês conseguiram unir a gente com tanta ferramenta, coisas que a gente nunca tinha pensado em formas, né, de conteúdo diferentes sobre o produto, que hoje a gente tem um pacote, que é o pacote Benchmark, que sempre que a gente vai fazer uma parceria nova, a gente fala, então, gestora... O pacote Jive. Né? Esse é o Benchmark, eu não espero nada menos do que isso. E a gestora fica ali quebrando a cabeça para tentar fazer alguma coisa minimamente parecida, porque realmente todo o conteúdo que vocês entregam é sempre com muita qualidade, nada é meia boca. Music to my ears, como falou aqui meu colega.
Que importante isso, né? Porque, como falou, unindo um pouco as duas, como falou Samer aqui, uma coisa é do lado gestor, planilhas, todos os análises detalhados, como criamos esse produto, mas do outro lado, obviamente, está o terreno, o investidor, o assessor que tem que compreender isso. Rodrigo, você antes de chegar, estava me falando um pouco da importância da educação, tanto falar do produto, mas educar um pouco sobre produtos, mercado, exatamente. Na XP, você pode imaginar que o nosso research, né, que é a área a qual eu pertenço, ele tem um papel educacional, acima de tudo, né, além de tudo. Diferente só daquele research de banco estrangeiro, porque a gente tem um papel de ajudar o cliente a investir, o assessor também a entender os produtos. Então, eu corroboro muito do que a Cintia e o Rafa falaram, porque para a gente produzir os relatórios, por exemplo, que nós produzimos, né, para falar da casa, do produto, a quantidade de base de informações, de dados, tudo que a gente pôde ter acesso, a qualidade dos materiais, ajudam muito um analista sell-side, né? Então, flui melhor. Então, a qualidade do que eu pude produzir, né, em termos de produto, de relatório para a rede, foi fantástica, muito mais fácil, porque vocês têm, de fato, já, pelo visto, uma expertise em produzir materiais, análises, conteúdos que o cliente vai entender, o assessor vai entender. E, volto a dizer, para mim também muito importante com o chapéu de alocador, não só ficar no education. Alongue, compre produto. Tem o produto. Então, para a gente, a disponibilidade do produto também é muito importante aí com o chapéu de alocador, que posso colocar nas carteiras recomendadas esse tipo de alocação. Excelente escutar isso. E Samer, finalmente, então, já falamos um pouco disso ao longo, mas para ir especificamente, por que a Jive Investments é uma gestora, digamos, ideal pelo seu background para gerir produtos high yield? O que tem que faz que seja especial? É importante a gente explicar um pouco do histórico e do momento atual da gestora, né? Então, a gestora já tem mais de uma década de vida, nasceu primordialmente com investimento proprietário dos sócios fundadores em ativos de stress, né? Operações de crédito corporativo que já estavam inadimplidas, marcado como H na carteira dos bancos, etc. E eles tiveram muito sucesso na recuperação desses ativos, lançaram o Fundo 1, fundo de 500 milhões de reais, que já entregou, ao longo da sua história, mais de 20% ao ano de retorno e quase 2 vezes capital para os investidores. Isso aqui, Fed, explica muito do histórico da gestora e o que ela tem de tecnologia, know-how, acervo técnico, que serve de base para nossas análises. Então, a gente vai analisar uma companhia, uma oportunidade de crédito privado no Bossa Nova, a gente se vale de todo esse know-how para tomar a decisão de investimento. A gente quer saber o que vai dar de errado naquele crédito que a gente vai fazer. E nada melhor com quem já passou por todos os caminhos do que já deu errado para tomar essa decisão. Excelente. Então, mais de uma década gerindo ativos distressed. Sim, assim, e não só gerindo, acho que quando você fala gerindo, passa aquela impressão que você investe, senta e não faz mais nada e que tudo vai dar certo. Então, nós temos times dedicados a fazer a recuperação daquele ativo. Ir lá e despachar com o juiz, ir lá registrar o imóvel no nome do fundo, vender aquele imóvel e assim por diante. Fed, se você me permite, e no momento como a gente está vivendo agora, né, é inegável que a gente tem aí um janeiro, fevereiro com alguns temas que você já citou, alguns relacionados ao mercado de crédito, eu tenho focado muito nessa questão. Cara, olhe o que o seu gestor já recuperou, já de fato, não só... Porque o gestor ele vai cuidar do size, da seleção, do sizing e tudo mais, mas na hora de ir atrás e recuperar esse crédito, é que são elas, né? Então, vê se o gestor de fato já tem isso no seu histórico, de como foi feito, até que relacionado a prazo também, né? Se não foi em 10 anos, em 8, enfim. Então, esse é um critério que para mim é primordial na hora de selecionar também um bom gestor de ativo high yield. Tá? Excelente. Então, bom, estamos chegando ao final. Para concluir um pouco, então,
momento macro, ya China, ya ano pasado ya estamos previendo desafíos para este año, como se falou, o problema no ter problema, o problema é ter surpresa, do lado da XP também já estavam se preparando, surpreendeu muito isso de ter 8 classificações de tipos de investidor e como vocês constroem essas carteiras especificamente para cada um deles. Gostei muito que vocês falaram de educar e começar a trabalhar ativos ilíquidos com um investidor que não sempre estava acostumado. Gostei muito do casamento de duas casas que dão certo, que trabalham bem juntos e que provêm um produto adequado para os pitch que vocês estão vendendo para os próprios investidores. Achei maravilhoso isso e gostei, vou ficar muito com o benchmark que você citou na distribuição e, obviamente, parabéns, Samer, pelo retorno do fundo. O primeiro ano de vida de um fundo sempre é difícil, sobretudo os primeiros meses, 16,30, acho que você falou, depois de exatamente 12 meses, bem acima do CDI. Então, parabéns. E mais uma vez, muito obrigado por terem participado do primeiro podcast aqui na Jive House, no nosso Soul Studio. Aplausos. Fed, só antes da gente se despedir, a gente tem uma pergunta para você. Maradona ou Pelé? Claramente Maradona. Acabou o podcast. Acabou o podcast. Muito Obrigado, pessoal. Obrigada.